Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E esse podcast é gratuito, público e de qualidade. Bem, o tema desse episódio é sobre os movimentos estudantis, ou mais precisamente falar da UNE, né, União Nacional dos Estudantes. Que aí fica sempre com esse discurso de estar lutando pela educação pública, gratuita, de qualidade, que sempre defendeu os estudantes, sempre lutou pela democracia, principalmente lá no regime militar, e agora está lutando contra o fascismo do governo Bolsonaro, só por causa aí do contingenciamento do MEC, que eles chamam de corte. E aí estão fazendo aí protestos, e aí a mídia faz toda aí uma romantização. Olha, estão lutando contra cortes da educação. São alunos, são estudantes, são jovens lutando pelos seus direitos. Mas que na verdade eles são um braço do movimento comunista. Aí sempre tem aquele isentão, que acredita no esquerdista. Aliás, o isentão acredita sempre no esquerdista. Ele vai dizer o seguinte: vejam bem, esse pessoal da direita fica falando que vai lá lutar pelos seus direitos, os estudantes que lutam pelos seus direitos, os professores são comunistas. É coisa de comunista? Como assim? É sim, é coisa de comunista sim. Eu vou explicar por quê. Bem, vejo muita gente da direita falando o seguinte, que chamando o pessoal aí da UNE de comunistas, mas digamos assim, só porque atualmente os presidentes, os últimos presidentes da UNE, inclusive o atual, todos são filiados ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Mas olha só, a relação da UNE com comunistas vem muito, mas muito antes. Bem, primeiro vamos falar aí como é que a UNE foi criada. Bem, antes da UNE ser criada, havia a Casa do Estudante do Brasil, que foi criada em 1929. Era uma casa realmente para um grupo assim, que cuidava assim, da causa dos estudantes, né? Mas era de fato, eram as condições para os estudantes, para universidades e tal. Era uma luta justa. E aí em 1937 veio aí o Conselho Nacional dos Estudantes, que aí viria a se chamar União Nacional dos Estudantes, a UNE, como a gente conhece hoje. Só que existe aí uma controvérsia nessa. Que dia assim foi criada a UNE? Porque eu falo, né, foi em 1937, quando foi criada aí com o Conselho Nacional dos Estudantes, e em 1938, quando houve o segundo Conselho Nacional dos Estudantes, quando veio o nome aí de União Nacional dos Estudantes. Mas aí tá lá no Estatuto da UNE que estão contando aí como 1937. Tá, mas aí como é que a UNE virou comunista assim? Calma aí, vou chegar lá. Então, houve aí a Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente a partir de 1942, quando o Brasil declarou guerra ao eixo e foi lutar lá na Itália contra o nazifascismo. E aí começou a ter o contato da UNE com os comunistas. Aí o engajamento político por conta da campanha do Brasil lá na Itália. Então, a primeira vez que a UNE ela se envolveu assim com uma coisa política. Porque a UNE tinha a causa mesmo pelos estudantes. Aí acabou a Segunda Guerra, 1945. Aí em 1945 também, o Brasil tinha seus problemas aqui, que era a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo e tal. E aí, lá na UNE, houve aí, digamos, uma certa união da esquerda com a direita. Que foi o seguinte, que foi lá gente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e gente da UDN, União Democrática Nacional, que era o partido de direita.
Então, aí para unir contra o Vargas. Aí pronto, o Vargas renunciou, beleza. E aí, vamos lá, aí em 1947 aconteceu o seguinte. No governo de Eurico Gaspar Dutra, né, o general Eurico Gaspar Dutra, o Partido Comunista foi cassado. E para onde é que os comunistas se refugiaram? Na UNE. E aí com isso, a UNE ela tinha ali uma causa do estudante e tal, se envolveu politicamente ali na Segunda Guerra e ali no final do Estado Novo. Mas aí, mais ou menos assim, entre ali 47 e 49, a UNE aí começou aquelas arruaças. A UNE começou a promover aquelas arruaças que a gente conhece até hoje. Porque justamente entraram comunistas lá. E depois daquilo, e a UNE acabou se filiando à União Internacional dos Estudantes, que tinha sede em Praga. É a capital da antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca. Praga é a capital da República Tcheca. E a Tchecoslováquia era um dos países regidos aí pela União Soviética. Tinha lá o Pacto de Varsóvia, cortina de ferro. Ou seja, a UNE recebia a ordem de Praga. Digamos assim, Praga era assim, intermediária, né? Intermediária de Moscou. Olha que bacana. Então, todas essas informações estão no livro UNE Instrumento de Subversão, de Sônia Seganfredo, que ela era uma aluna de filosofia lá na antiga Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ, e que ela conta nesse livro. Esse livro é de 1963, e na verdade ela tinha contado antes, em 1962, numa série de reportagens que era do jornal chamado O Jornal, que é assim, uma série de reportagens que tinha o título, né? UNE, a menina dos olhos do PC, do Partido Comunista. Então tá ali mostrando tudo, as relações da UNE com o Partido Comunista, seja o brasileiro e seja o Partido Comunista da União Soviética. Lembrando que é o seguinte, eu falei, a União Internacional dos Estudantes era a intermediária ali da UNE, né, brasileira, com Moscou, com o Kremlin. Olha só. Então, aí a partir mais ou menos de 1949, aí que a UNE virou comunista de vez. E a UNE ela tem assim, um papel também na questão cultural. Também é contado nesse livro como é que a cultura virou assim, digamos, totalmente assim, de esquerda lá na universidade. Por que eles promovem aquelas demonstrações artísticas com gosto duvidoso? Tinha lá um Centro Popular de Cultura. Lembrando assim, né? Tudo que tiver popular sempre presuma comunismo. Popular, democrático, trabalhista, do trabalho, sempre presuma comunismo. Até lá, o Brasileirinhos, né, falava lá que sempre presuma macumba, sempre presuma comunismo. Quando tem popular, democrático, do trabalho, trabalhador, enfim. Então aí, fez lá esse Centro Popular de Cultura. Eles iam para operar uma obra, para usina metalúrgica, essas coisas, para promover a arte popular, né? A arte contemporânea. Só que na verdade o tiro saía pela culatra, né? Como os operários são, assim, na prática, são conservadores, né? São pessoas de família e tal. É porque essa coisa marxista, não, tem que lutar pelos trabalhadores, mas os trabalhadores são os conservadores, né? São pessoas conservadoras, não aos burgueses lá que se dizem trabalhadores. Burgueses de verdade. Então
Então, além disso, né? Então, toda essa questão de que muita está se discutindo hoje, essa doutrinação marxista com esquerdização, politização à esquerda, tanto faz, que acontece nas universidades, não vem só da época lá do regime militar, que tem aquela coisa, os militares estavam lá lutando contra as guerrilhas comunistas, enquanto os comunistas, os intelectuais comunistas, estavam nas universidades. E deu no que deu, eles dominaram a cultura. Na verdade, essa dominação estava sendo desde antes. Lembrando que o livro que eu estou falando aqui, o Único Instrumento de Subversão, é de 1963. Foi antes do regime militar. Ou seja, já havia essa questão de doutrinação, vou chamar assim, doutrinação lá nas universidades. Aqui a Uni está fazendo, não só a Uni, mas também tinha os professores. Então, a Uni tem uma tática assim, até hoje, né, que é o seguinte: aquela coisa do, você sabe muito bem, a gente fica lá zoando, pô, o cara é a União Nacional dos Estudantes, mas não estuda, só a gente lá com quase 40 anos e tá na faculdade há mais de 10 anos. Então, isso aí é tática, tá? É o chamado estudante profissional. Que de fato, eles ficam assim, lá, faz curso, aí faz outro curso, aí tem outra matrícula, aí reprova, fica lá até lá. O negócio não é estudar, é fazer militância, proselitismo político. Porque a partir de 1949, a Uni virou uma instituição, uma entidade político-partidária, supra-partidária. Isso até hoje. Então, chamado aí o estudante profissional. E justamente os cursos que eles escolhem são de humanas. Então, claro, muita gente de humanas fica ou inocente útil, fica assim, meio ofendido, fica, veja bem, eu faço humanas, mas eu não sou comunista, não fumo maconha, não sei o que, eu só quero lá estudar. Então, justamente eles escolhem o curso de humanas porque são mais manipuláveis, né? E principalmente direito. Porque direito é aprender a questão da oratória, né? Falar bem, convencer. E precisa desse poder de conhecimento para os calouros, né? Falando nos calouros, nessa coisa de convencer calouros, esse, né, o militante da Uni, como é contado lá no livro, eles fazem o seguinte, né? Eles usam o famoso o golpe do namoro. Que seria o seguinte, seria também tá lá, a menina lá, vai lá dar em cima do cara, tal, o cara vai lá, o cara chegando agora, né, o cara vai veterano, tal. Beleza, tô me dando bem. Aí do nada ela vai lá e começa a falar sobre marxismo e enfim, começa já a aliciar essa pessoa aí para a causa ali da Uni, a causa comunista, a causa ali da militância. Uma coisa curiosa que é contada nesse livro é que é feita, ela chama lá de catequese, era feito no pré-vestibular, no curso pré-vestibular. Só que hoje em dia já é muito antes, né? Vem lá desde o ensino fundamental. O aluno já sai do ensino médio já com a cabeça já totalmente formada ali pro, né, o famoso aí o senso crítico, o socioconstrutivismo, aí afins. Já sai ali, vai pra faculdade já fica até pra Uni ali, pra esses militantes aí, fica mais fácil. Até mais fácil que já vem lá desde o ensino fundamental. Já na época lá do livro, contava lá que era a partir ali do pré-vestibular. Então, e os professores? Atuação dos professores. Então, os professores, hoje em dia, quando ficam falando aí, negócio de escolas de partido e tal, vê professor falando assim, vejam bem, eu sou professor, assim, aí fala aí que os professores doutrinam, mas poxa, os alunos não respeitam o professor mais, como é que
fica falando que a gente doutrina. Olha só. Sim, existem casos, e não são isolados, casos de alunos rebeldes que ficam enfrentando o professor. Fato, até acontece coisa pior. Mas isso não significa que não existam alunos manipuláveis. E aí vem dentro do carnal da vida ficar falando o seguinte, que os jovens, eles já têm sua ideia formada. Os jovens, eles não são influenciáveis por professores mais, dando aquele argumento de que tem professores que alunos enfrentando professores. Só que tem um negócio, jovem é influenciável desde que o mundo é mundo. E no caso da Uni, sempre tem ali os professores ali que fazem ali, estão ali por trás das lideranças da Uni, dos jovens e tal, e fazem ali todo o trabalho de engenharia social. E a Sônia Seganfredo, ela fala de uma figura um tanto peculiar. Assim que seria como se fosse o cara ali, o grande ideólogo da Uni, na época lá, dos anos 60. Que é Álvaro Borges Vieira Pinto. Muito bem, quem é esse cara? Ele era professor, cara. E tinha lá um instituto lá, um instituto lá que eu agora não me lembro o nome, é ICEB, o nome é Instituto Superior Ensino Brasileiro, coisa assim. O nome é ICEB, era ali dos líderes desse ICEB, que era ali dos professores, né, dos docentes. E olha só, esse Álvaro Borges Vieira Pinto é o seguinte, ele montava ali na banca do vestibular, era tudo da turma dele. Era a gente da patota ali, que fazia a banca. Então, ali o vestibular, já no vestibular, o pessoal fica falando hoje do Enem, que tem muita lacração, essas coisas. Então, lá naquela época, já tinha essa questão de manipular. A pessoa já tava, eu falei, no pré-vestibular, já tinha pessoas já manipuladas. E aí, na banca lá do vestibular, era da turma desse Vieira Pinto, e eles faziam tudo pra já aliciar a galera pra militância. E aí, então, esse cara, o Álvaro Borges Vieira Pinto, ele nada mais era que o mentor de Paulo Freire. Então, esse cara era o mentor do Paulo Freire. Sintam o drama. O Paulo Freire, o cara foi mentor do Paulo Freire. Ele tinha, você Vieira Pinto, você lê ali, lá no livro, realmente, você vê as ideias que ele tinha lá, são as mesmas ideias do Paulo Freire. Aquela coisa do construtivismo, aquela coisa dos alunos, aquela do professor, não tem que ser amigo do aluno, aquela coisa bem lá do Paulo Freire. As ideias dele são bem concomitantes. Então, olha que coisa doida, né? O cara era um mentor do Paulo Freire e era um dos ideólogos da Uni. Então, hoje em dia, como você vê, muitos desses intelectuais da esquerda, que são aí também os ideólogos da esquerda, dos movimentos estudantis, eles sempre eles fazem realmente fazem tudo para fazer a cabeça dos jovens. Mas, mesmo assim, a imprensa, esse pessoal, os pedagogos, dizem que não, o jovem ele tem sua própria mentalidade, ele está defendendo a educação pública gratuita de qualidade, está indo contra cortes de verba do governo Bolsonaro, mas não falavam nada dos cortes dos governos petistas, que cortavam de fato. O que aconteceu lá que está acontecendo no governo Bolsonaro é um contingenciamento nos gastos lá
da educação. E coisa de 3,5%. Já falam que é coisa de 30%. Que, mesmo assim, não é tanta coisa. Cara, é muito dinheiro envolvido, mas 30% assim não é lá essa desgraça toda. É pra nós, né, réis mortais, a gente falar de verba é muita coisa, mas enfim, é todo um papo demagógico pra dizer que, como não é um governo de esquerda, aí ficam falando, ainda querem vender as universidades para os banqueiros, para os empresários. Aí, esse é o argumento usado lá desse programa do MEC, o Futurice, que é pegando aí, que quer captar dinheiro privado. Então, aí ficam falando esse negócio aí de que eu ia vender para os empresários, querem privatizar as federais. O pobre não... Elas querem que pobre não estude mais na universidade, não querem que negro estude, que gay, mulher, sei lá, enfim. Todo aquele viajam lá na maionese. Mas aí, isso aí é um papo antigo. Essa coisa de fascista, imperialismo yankee, não sei o que, burguês, essa coisa aí. Vamos falar no livro, né? Um instrumento de versão. Também os militantes estudantis faziam a mesma coisa. Nada é por acaso. Hoje em dia, a Uni agora é um braço do Foro de São Paulo. Tanto que tem um vídeo aí da Karina Vitral, que foi presidente da Uni. Tava lá no último encontro do Foro de São Paulo, foi em Caracas esse ano, 2019. Ia estar lá com a camisa do PCdoB. Eu falei, os últimos presidentes da Uni são filiados ao PCdoB. Então, a Uni hoje em dia é braço do Foro de São Paulo. E antigamente era braço do Comintern, da Internacional Comunista. E outra coisa, a Uni, ela tá, digamos assim, com esse discurso de governo Bolsonaro, aquela coisa a de sempre, assim, elas lá no governo Temer, lembrando Temer vice da Dilma, esses movimentos estudantis, eles tinham aquele discurso, mesmo discurso dos banqueiros, dos empresários, tá? Que privatizar, tal, aquele negócio. Tinha um negócio lá da PEC do teto de gastos, que falavam o seguinte discurso, que essa PEC, ela vai congelar recursos para a educação. Quando na verdade não era bem assim, mas usava essa narrativa. Tanto que aconteceram aquelas ocupações, né, que eram invasões, né, de alunos, de jovens, nas escolas, e ficaram aí vários dias sem aula. As escolas eram assim uma minoria que estava lá na escola, ficaram lá dias na escola e acabaram ficando sem aula. Muitas escolas, gente querendo estudar de verdade, não deixavam. Tanto que teve um caso lá no Paraná de um garoto assassinado por um próprio ali, um colega ali nessas ocupações. E aí que veio aquela garota lá, tal da Ana Júlia, foi lá discursar na Assembleia Legislativa do Paraná e falou um bando de groselhas, falou: o Estado matou o Lucas, né, o rapaz que faleceu, né, que foi assassinado. O Estado matou o Lucas, vocês, né, políticos, têm sangue dele nas mãos, não sei o que. Aí falou mal de escola sem partido, não sei o que. A escola sem partido é racista, homofóbico. Não, falou um bando de groselhas. E aí, cara, os blogs petistas, aí a imprensa saiu, uma menina de 16 anos, não sei o que, olha só o discurso dela, não sei o que. Cara, e o discurso dela é totalmente, tá repetindo chavões da esquerda, totalmente. Aí vai dizer que ela fez um discurso ali pra, digamos assim, tava ali dentro, tocando ali no coração dela, não sei o que. Nada a ver, cara, nada a ver. Mas enfim, agora a narrativa é
é contra esse contingenciamento do MEC atual, governo Bolsonaro, e eles já vão mais além. Aí começa a pedir a liberdade pro Lula, começa a ser contra a reforma da Previdência, e até pedir, alguns, claro, mais exaltados, pedirem a morte do Jair Bolsonaro. E também começam a falar, estamos lutando contra o fascismo, estamos lutando contra a ditadura deles lá imaginária. Todo aquele discurso lá da época lá do regime militar. Que é essa coisa de, fala, né, o regime militar é o mito fundador da esquerda. Essa coisa de luta pela democracia. Que também é um mito fundador da UNE. Porque eles sempre exaltam lá, em 68 teve uma passeata de não sei quantos mil estudantes e tal, aí veio a polícia fascista, foi lá e acabou matando não sei quantos estudantes, aí você posta aquelas imagens da polícia lá com cavalos, lá pisoteando os estudantes, que não sei o que, sempre aquele drama, sempre. E aí, é isso que acontece, essa narrativa toda. É isso que são esses movimentos estudantis, que de estudantil não tem nada, é só um grupo político-partidário, suprapartidário, que usa dos estudantes como massa de manobra. O Bolsonaro chegou a falar isso uma vez, que são esses estudantes, professores são massa de manobra. Mas aí, é claro, a imprensa ficou enchendo o saco com isso. Ah, chamou o estudante de idiota, chamou o professor de idiota, como fosse lá o professor lá que não tá nem aí pra esse negócio de política. Chamou, como se o Bolsonaro estivesse chamando esse professor que não tem nada a ver com política de idiota. O aluno que só quer estudar de idiota. Mas claro, tudo na generalização. E tem gente da tal direita moderada que ficou falando: o Bolsonaro tinha que falar isso não, sei o que, vai dar munição pra esquerda. Enfim, já falei disso em outro episódio. Então é isso, mas esses movimentos estudantis, eles são político-partidários, sim. Aí vem a imprensa, vai dizer, nesses protestos aí tem lá a bandeira do PT, bandeira do PSOL, bandeira do PCdoB, da CUT, do MST e tal. Aí vão dizer o seguinte: não, isso aí, esse partido aí de esquerda aí não entraram aí. É como se fosse entrar de gaiato aí, não tem nada a ver com a reivindicação, tá, não. Na verdade, tudo essas manifestações são todas armadas por partidos de esquerda. Ponto. E a mídia é cúmplice dos movimentos estudantis. Aliás, para finalizar, como o não-ministro Abraham Weintraub falou sobre essa questão aí dos movimentos estudantis, da bagunça que eles fazem, da balbúrdia, é o termo que ele usou, e a questão aí daqueles demonstrações artísticas de gosto duvidoso, como falei lá no início. Aí pronto, aí a imprensa ficou: como assim? Não, é tudo aqui, as universidades, vejam bem, tem aqui a pesquisa tal, e sempre pesquisas sérias, científicas, pesquisas sérias, e mostra como se fosse só para contrariar o ministro. Só para contrariar o ministro, não é nada, eles não têm o compromisso ali de mostrar a pesquisa, não. É só pra jogar, tá aqui, ministro, tá aqui, ó aqui, tá, sei lá, tá, lá, um exemplo aqui. Estão descobrindo a cura do câncer. Tá aqui, e o senhor tá falando que tem balbúrdia aqui, tem gente pelada aí, tá fumando drogas, tá consumindo drogas. Tá aqui não, na universidade tô aqui, descobrindo, tô querendo descobrir a cura do câncer, cura da AIDS, não sei o que. Ó, 95% da produção científica são das universidades. Puxa esses dados, né, padronizados. Então, é só para contrariar o ministro, ponto. Não tem ali o compromisso da verdade. Enquanto isso, há alguns anos, a imprensa ficava divulgando aqueles negócios de estudos de gênero e negócio de prolapso anal, não sei o que, prazer anal, essas porcarias. Agora, só para contrariar o Weintraub lá, aí pronto, tem que só mostrando pesquisas sérias. Então, e outra coisa, eu falei que a mídia é cúmplice dos movimentos estudantis. Quem era cúmplice, pelo menos até agora,
quem era cúmplice da UNE, dos movimentos estudantis, era o governo federal. Muita coisa era... E olha só, não era dos governos petistas, não. Era lá da época, lá dos anos 60, como falei lá do livro, lá, Instrumento Versão. O governo federal era cúmplice. Mas hoje em dia, como é um governo de direita, pelo visto, não está sendo tão cúmplice assim, apesar do MEC ainda estar bem aparelhado. Então é isso que eu tinha para falar sobre essa questão do movimento estudantil. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.